Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, exaltado e engrandecido seja para sempre o nome do nosso Deus. Eu louvo a Deus por este momento, na presença de Deus, ministrando a sua santa palavra. E tenho certeza, sem dúvida alguma, que a palavra ministrada irá edificar vidas, fortalecer, glórias a Deus. E isto, para mim, é motivo de grande alegria. Saber que pessoas estão sendo fortalecidas pela palavra de Deus, meu Deus. Enquanto muitos estão fazendo a vontade do mundo, muitos estão, entre aspas, se fortalecendo no mundo, há pessoas, glórias a Jesus, que ficam nutridas verdadeiramente com a palavra de Deus, que não pode falhar. A palavra que o Espírito Santo me deu é uma palavra, como sempre, gloriosa. Fala de um homem que ele é um homem incomum na Bíblia Sagrada. E Deus é um Deus que ele muda cativeiro. Glórias a Deus. Entenda, eu sempre digo, a palavra de Deus ela é prática. Ela se cumpre hoje exatamente como está aqui. Como se cumpriu na vida deste homem, se cumpre na nossa vida hoje. Literalmente, glórias a Jesus. Nós não podemos ouvir a palavra e achá-la maravilhosa e ficar nisso aí, não. A palavra de Deus é a profecia. Profecia você sabe, que é entregar a mensagem que vai acontecer, sem dúvida, na prática. Glórias a Deus. Então, vamos falar do nosso amado irmão Jó. E o Espírito me deu Jó 42, que ele já passou por aquele padecimento todo. Quer dizer, calma, ele ainda estava passando. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. É verdade. A história de Jó é um exemplo. No capítulo 42 de Jó, o título que está na Bíblia, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Glórias a Jesus. Então, vamos ler alguns versículos e o Espírito Santo vai colocando as suas palavras na minha boca, para que essa palavra fale com vidas e haja transformação, libertação, alegria, paz, direção de Deus. Que a fé seja fortalecida, a confiança em Deus. Muito. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glorificado seja Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode dar, pode tirar. Ele opera conforme a vontade dele. E Deus age de forma perfeita. Às vezes não entendemos, mas vamos ver, diante de todo o sofrimento de Jó, Jó precisou pedir perdão a Deus. Imagine. Vamos entender por quê. Porque nós temos que estar muito sensíveis a Deus no momento do sofrimento. E às vezes, extremos sofrimentos que a gente não queria passar ou nunca pensou em passar. Temos que estar
ter o máximo cuidado com as palavras que saem dos nossos lábios, para que não ofendam a Deus. Então Jó começa, porque entenda, até o capítulo 38, até o capítulo 37, Jó, no meio desses capítulos, Jó reclamou muito de Deus. Jó disse que Deus era injusto, disse que Deus era inimigo dele. Jó julgou Deus segundo os padrões humanos, em várias partes, porque o desespero dele era muito. Ele estava num auge que ele não suportava mais, então ele falou coisas que nós vamos ver que ele teve que se arrepender, porque não foram agradáveis a Deus, de forma alguma. Desrespeitou Deus, infelizmente é verdade. E do capítulo 38 até o capítulo 41 de Jó, gente, é muito linda essas passagens. Deus começa a perguntar a Jó, a fazer perguntas. Onde você estava quando a terra foi feita? Quem criou? Quem é o pai da chuva? E foram muitas e muitas perguntas. Cada uma mais profunda, mais linda do que a outra. E Jó, por isso que Jó disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum. Tudo que Deus determinar vai se cumprir. E Deus, claro que sim, já tinha determinado o tempo do fim do martírio de Jó. O tempo estava já chegando para que acabasse aquele, meu Deus, sofrimento assim muito grande de Jó, que na verdade é incalculável. Porque uma pessoa se coçar com caco de telha, meu Deus, é muito sofrimento. Estava cheio de chagas, perdeu tudo, os filhos, os bens. Você sabe que a mulher dele mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E imagine nesse momento difícil. E nós sabemos que nesse momento mais difícil da vida de Jó, chegaram 3 amigos dele. A coisa era tão grave que eles ficaram 7 dias calados, sem reação diante do sofrimento de Jó. Mas isto não os impediu de condenar Jó, de criticar Jó, de dizer que Jó era o culpado por estar sofrendo tanto. Eles não entendiam as coisas espirituais. Na verdade, Satanás queria destruir Jó, porque ele tinha ódio que Jó era um homem íntegro, reto, e se desviava do mal, conforme o próprio Deus falou. Então havia uma guerra no mundo espiritual. Satanás fez tudo, mas a Bíblia diz que ele não tocou na salvação eterna de Jó. Glórias a Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Então, quando Jó ouviu tantas perguntas para as quais ele não tinha resposta, ele começou aqui no 42 a falar com Deus. E ele diz aqui, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Glórias a Jesus. Então, Jó aqui
nós vemos claramente que ele reconhece a soberania de Deus e ele declara o quanto ele errou. Ele diz, olha, e que eu não compreendia sobre coisas, ele questionou muito as decisões de Deus, coisas que ele não entendia. Ele, aqui, ó, por isso falei do que não entendia. Está vendo o perigo? Nós temos que ter muito cuidado, porque no nosso caso a coisa ainda é mais delicada. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. No tempo de Jó, não. Por isso, entendeu? Nós temos que estar bem no estreito com Deus, mesmo bem ligados a Ele, para que a gente, pelo amor de Deus, não diga o que não deve, de forma alguma. Ainda que o sofrimento seja duradouro, porque o sofrimento de Jó, conforme os estudiosos, demorou 1 ano. Imagine, passar um dia o que Jó passou, poucos suportariam. Imagine 1 ano. Então, foi muito tempo. Então, mesmo que seja um sofrimento que já tem algum tempo, nós precisamos ter muita cautela com o que vamos falar, com o que vamos deixar entrar em nós, no nosso coração. Porque Satanás aqui estava instigando Jó no mundo espiritual para Jó ir contra Deus, para Jó negar Deus. Mas em nenhum momento Jó negou a Deus. Ele falou coisas sobre Deus que não foram boas, não são verdadeiras, mas o Senhor, ele conhece todas as coisas. Ele sabe, Deus sabe o limite de Jó. Então, eu quero lhe dizer que, antes de continuar, que Deus é um Deus, nós não vamos viver aqui só sofrendo nesse mundo. Deus, ele muda o cativeiro. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Claro que quem quer sofrer? Óbvio, ninguém. Mas a Bíblia diz o quê? No mundo tereis aflição. Então, é próprio do ser humano sofrer aflição nesse mundo. Mas nós temos um Deus que está conosco, que ele não vai nos deixar padecer mais do que nós suportamos. E no momento certo, ele faz exatamente o que ele fez com Jó. Ele muda o cativeiro. O cativeiro não é um tempo ilimitado. Tem um momento de ele acabar. A história de Jó, ela é clara nisso aí, para mim e para você. Olha aqui o que Jó diz a Deus. Jó aqui, entenda isto, ainda estava padecendo. Não tinha sido livre das tribulações. Não. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu ensina-me. Está vendo que coisa boa? Bom é Deus nos ensinar. A gente vai errar menos. Mas, para isto, temos que dar lugar a Deus. Temos que gastar tempo com Deus. Ter o prazer de estar com Ele. Olha que coisa linda que ele diz aqui. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Olha só, com o ouvido dos meus ouvidos, ouvi. Está entendendo? Mas agora te veem os meus olhos. Na verdade, nós não sabemos exatamente como Deus se apresentou a Jó.
Mas nós podemos entender que Jó passou a conhecer Deus a partir do momento que ele começou a ser questionado por Deus. Aí ele caiu em si. Tudo que ele tinha dito eram besteiras, porque faltava a ele o conhecimento de Deus, verdadeiramente. Ele era um homem que amava a Deus, se aproximava de Deus, tinha uma vida certa, sincera, honesta, diante de Deus e dos homens. Mas precisava conhecer mais o Senhor. E isto eu aplico debaixo do sangue de Jesus Cristo, conforme a Bíblia Sagrada, a minha vida e a sua. Nós precisamos conhecer mais o nosso Deus. Está muito pouco. Quanto mais nós conhecemos a Deus, menos vamos errar. Glórias a Jesus Cristo. Então, Jó aqui, Jó era sábio diante dos homens, conforme a Bíblia diz, mas ele era ignorante diante de Deus. Não conhecia Deus de proximidade, mais ainda. Então aqui, louvado seja Deus, Jó aprendeu a não questionar, a se submeter ao governo de Deus. Porque durante os capítulos anteriores ao 38, ele questionou muito Deus. Então, foi uma experiência que ele tinha que mudar ali, tinha que crescer espiritualmente. Glórias a Deus. Assim somos nós. Precisamos crescer na graça e no conhecimento. Muito mais. Glorificado seja Deus. Versículo 6. Por isso me abomino, ou seja, me menosprezo. E me arrependo. Você está entendendo? No pó e na cinza. Jó estava arrependido de tudo que ele tinha dito que era contra Deus. Ele não estava arrependido porque ele era culpado de estar passando aquilo e estava diante dos amigos dizendo que era inocente. Está entendendo? Ele se arrependia pelas coisas que ele falava contra Deus. Não pelas coisas que ele falou aos amigos dele, no sentido de se defender das acusações. Porque se você ler o livro de Jó, você vai ver que os amigos, cada um era pior do que o outro. Meu Deus! A teologia da prosperidade era muito grande dentro deles. Eles achavam que a pessoa pobre é porque estava em pecado, meu Deus. Não conhecia o Deus da Bíblia. Então ele diz aqui, e o que eu vou deixar mais claro, mais uma vez, ainda não havia acabado o sofrimento de Jó. Você está entendendo? Mas Jó estava aqui pedindo perdão a Deus. O entendimento de Jó se abriu. Ele diz aqui, me arrependo no pó e na cinza. O entendimento de Jó concernente a Deus foi completamente transformado. Glorificado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, aqui, esse versículo 6 aqui é um versículo chave da vitória de Jó. Ele se arrependeu.
no pó e na cinza. Nos tempos antigos, as pessoas quando queriam expressar uma tristeza profunda, elas se sentavam sobre cinza e pegavam punhados de pó e jogavam sobre si próprios, sobre si próprias. Tá entendendo? Porque era uma amostra de que a pessoa estava mal, com tristeza profunda. No livro de Jó, estava vendo aqui, capítulo 2, nós vamos ver mais ou menos isto, versículo 8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Versículo 12. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram e choraram os 3 amigos. E rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. Está entendendo? Era praxe. Quando a pessoa estava em luto, em sofrimento grande. Tinha pessoas até que se vestiam com saco, né, em forma de humilhação, de dor. Pois é. Vamos agora para, depois do arrependimento, a melhor parte que você tem que receber essa palavra dentro de você. Porque o que aconteceu com Jó não foi só com Jó. Acontece hoje a mudança de cativeiro. Você está entendendo? Deus quer mostrar a mudança de cativeiro. Nós não fomos chamados a este mundo aqui para vivermos interminavelmente no cativeiro, não. Há um dia para o cativeiro acabar. E, por certo, nós saímos dele conhecendo mais o Senhor. Sem dúvida. A Bíblia Sagrada diz, aqui o título diz assim, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele a oferecer sacrifícios. Você imagine que para os amigos de Jó, Jó era culpado e eles eram os certos. É isso? Pois é, Deus não vê como um homem vê. Por isso que aquele que se exalta é humilhado. Mas Deus via Jó como inocente de todas aquelas acusações. Glórias a Deus. E aqueles entendam, quando passamos momentos difíceis assim, que só Deus sabe, há pessoas ainda que ficam triunfantes e outras começam a criticar, começam a procurar um erro para dizer, olha, é por isso e isso, ou é por aquilo. Pessoas que verdadeiramente não sabem o que estão falando e que vão precisar se arrepender para alcançar a misericórdia de Deus. Porque há pessoas que estão vendo alguém padecer, sofrer, precisar de socorro e fecham o coração. Não sentem nada, são frias. E essas pessoas, muitas vezes, elas sempre têm um argumento contra aquela pessoa que está padecendo, culpando-a daquele sofrimento. São pessoas insensíveis a Deus. São pessoas que precisarão se arrepender também no pó e na cinza, para acharem o perdão de Deus. Porque no caso aqui, o perdão de Deus para aquelas pessoas veio através de Jó. Imagine, eles estavam, meu Deus,
fazendo a situação de Jó piorar muito, porque eles se achavam os bons, e Jó que era ruim, que era pecador. Por isso que nós temos que sempre nos lembrar, toda plantação tem uma colheita. Nós não podemos olhar para o sofrimento alheio insensível, nem acusando as pessoas, pelo amor de Deus. Não, jamais. Nós não sabemos do nosso futuro. Por isso que Jó disse o quê? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Deus é o Deus, Ele dá, mas Ele tira. Então ninguém pode se garantir, estando nesse mundo, eu sou, eu faço, eu tenho, eu posso. Não. De forma alguma. Porque, operando Deus, quem impedirá? Deus sabe trabalhar. Deus sabe. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, entenda, depois de Jó ter se arrependido do que falou sobre Deus, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Você está entendendo? Então, Jó não pediu perdão pelo que Jó disse sobre Deus em muitas partes, mas Deus, o que tocou mais em Deus foi o que Jó tinha falado para exaltar a Deus, porque mesmo na profunda dor de Jó, houve momentos que ele glorificou o nome do Senhor diante daqueles amigos. Você já parou para pensar o que a pessoa passando um sofrimento, seja em alguma área da sua vida, e vinha alguém e começar a acusar, a falar palavras terríveis, a massacrar aquela pessoa? Já parou para pensar o que significa isso? A pessoa fica pior ainda. Se a pessoa sente estar sofrendo com aquilo ali, a dor vai aumentar. Então, porque não disseste de mim o que era reto? Pois é, tudo que eles disseram de Deus, eles disseram que Deus estava punindo Jó pelo pecado de Jó. Então aquilo ali não era verdade, era uma mentira. Você veja que em muitos momentos, esses 3 amigos exaltam a Deus, mas em relação a Jó, eles dizem coisas como se eles tivessem recebido uma mensagem de Deus para entregar a Jó. Eles diziam com certeza que Jó era o culpado de tudo. Por isso que nós temos que ter cuidado. A Bíblia diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Temos que ter muito cuidado, muito mesmo. Louvado seja Deus. Que mudança radical houve, né? Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqueles homens ali só seriam perdoados com a oração de Jó. Jó era uma vítima deles. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei.
para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Você está entendendo? Meu Deus, é muito sério isso aqui. Ele diz aqui, oferecer, né, porque deveras a ele aceitarei, ou seja, né, o sacrifício seria feito, mas o perdão só seria liberado com a oração de Jó. Se lembra quando Miriam falou mal de Moisés, porque Moisés se casou com a mulher cuxita? Se lembra que ela estava com Arão e foi falar o que não devia, e ela ficou leprosa. Moisés ali inocente, dando honra a eles, cumprindo os ditames do Senhor. E eles por detrás, criticando Moisés, por uma decisão que Deus estava no comando quando Moisés tomou. E ela ficou leprosa, lembra disto? Depois, para a lepra sair dela, Moisés orou. Se Moisés não orasse, não sairia, ela ia ficar leprosa, ia ficar fora do arraial. Porque ela transgrediu a lei de Deus. Então aqui, esses aqui, não seriam perdoados se Jó não orasse por eles. Então, olha só. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. Aquele sacrifício ali só foi aceito por causa de Jó. Imagine como Deus via Jó, meu Deus. Que coisa linda. Que Deus possa dar um testemunho de mim e de você, como deu a Jó. Homem reto e íntegro, sincero, que se desvia do mal. Só assim nossas orações são atendidas. E Ele muda o nosso cativeiro, sem dúvida. A situação, né, já orou, não foi isto? A situação mudou, a prova acabou. E a Bíblia diz, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Então, por favor, se coloque dentro dessa mensagem aqui, entre nela e faça ela entrar em você também. Tá entendendo? Por favor, não aconteceu só com Jó essa mudança de cativeiro. A Bíblia diz, pela vossa vergonha, dupla honra, não é isto? Pois é. Olha aqui se cumprindo. Deus confere o dobro da prosperidade que antes Jó tinha. Então, esse momento assim vai ser transformado em honra, na glória de Deus na sua vida. Creia nisso. Essa mensagem é para aqueles que estão passando momentos cruéis, momentos de agonia, de abatimento, sem uma solução. Sofrimento já tem um tempo. Jó não via aqui o vislumbre de uma solução para a vida dele. Ele não via. Mas, até o dia que Deus disse, olha, hoje, é agora que vai começar a vitória do meu servo. A vitória de Jó aconteceu quando ele reconheceu a soberania de Deus. Ele conheceu mais o Senhor. Imagine, tudo que Jó passou, pare e pense. Ele pediu perdão a Deus, meu Pai.
é você compreender realmente que Deus faz tudo perfeito. Não adianta se levantar contra Deus. Porque a única pessoa que vai resolver é quem? É Deus. Se o homem se levanta contra Deus, ele está perdido completamente. Não tem saída. As coisas vão piorar. Está entendendo? Por isso que sabe o que nós devemos fazer? Nos unir mais ao Senhor. É verdade. Nos aproximarmos mais dele. Infelizmente, nós estamos muito aquém do que deveríamos estar. Muito. Infelizmente. Precisamos orar mais, buscar mais, meditar na palavra mais, nos consagrar mais, nos entregar mais, para a gente encontrar mais o Senhor. E tê-lo mais em nós, permanentemente. Agora também essa parte é boa, viu? E o Senhor virou o cativeiro de Jó, tá vendo? Quando orava pelos seus amigos. Pessoas que hoje estão te acusando, estão te condenando. Essas pessoas precisarão do seu perdão também. Elas vão lhe pedir perdão. E você vai orar por elas, para Deus perdoá-las também. O negócio é estreito. Quando você está vendo a pessoa no chão, você vai acabar de matar a pessoa? Vai pisoteá-la? Não. Vai dar a mão. Claro que sim. Mas os amigos de Jó não fizeram isto. Eles sentiram aquela compaixão, mas depois eles começaram a dizer coisas terríveis contra Jó. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Está entendendo? Eu ministrei há pouco tempo Deus de restituição. Pois é uma mensagem tremenda que aparentemente não tinha nada a ver com o tema, com o título. Mas o Espírito Santo mandou botar esse título, que fala sobre aquele cego que foi curado em 2 etapas. Ele já tinha algo que ele perdeu, mas ele recebeu de volta. Que mensagem! Aquela mensagem mexeu muito comigo. Deus de restituição. São palavras reveladas do Senhor. Pela misericórdia de Deus, ele usa os seus vasos. Glórias ao nome santo do Senhor. Então, ele recebeu o dobro. Então, se prepare, porque vem bênção de Deus para a sua vida aí. Você vai ver. Talvez você pense que nada. O pastor está falando isso porque naquela emoção da pregação. Não. Isso aí, tira isso de sua cabeça, viu? Por favor. Eu não tenho emoção quando eu prego, ao contrário. Se Deus não me usar, eu não costumo usar debaixo do sangue de Jesus, usar o nome de Deus em vão. Dizer que Deus falou sem Deus ter falado. Ou então dizer algo aqui para te agradar, para, entendeu? Chamar a sua atenção. Não faço isto. Eu estou dizendo aqui, pelo Espírito Santo de Deus, se prepare. Se prepare. Para a mudança do cativeiro. A vitória do Deus Todo-Poderoso sobre sua vida. Porque Deus tem contemplado o que você tem passado. Deus sabe de tudo que você pensa, sente, entende, pede, clama, chora. Ele sabe tudo o que você não diz nem a ninguém. Mas está lá muitas vezes te agoniando, te abatendo, tirando o seu sossego. Ele está dizendo nesse momento a você, se prepare para a mudança de cativeiro.
para a bênção do Senhor sobre sua vida. Se prepare. Deus é Deus de coisas tremendas. A Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. É na luta. É em meio à luta que Deus manda a vitória. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então vieram a ele, olha só, viu? Todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um um pendente de ouro. Não sei como vai ser esse rebuliço aí em sua vida, mas se prepare. Deus vai fazer. Como ele vive e reina para sempre. Por isso que eu lhe digo aqui, permaneça na posição de Deus. Não saia por nada da posição. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Tá vendo? O fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Jó estava agora mais feliz do que antes de ter sido acometido por tantas pragas. Porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E aí nós vamos ver que Jó teve 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. As filhas eram lindíssimas, mulheres mais lindas do Oriente. E a Bíblia diz no último aqui: então morreu Jó, velho e farto de dias. O que quer dizer isso? Jó cumpriu o ciclo da vida dele. Glorificado seja Deus. Jó não morreu antes do tempo. Ele morreu velho e farto de dias. Não está dizendo aqui que Jó morreu de doença. Nem morreu por causa das chagas que ele teve. Não. Jó morreu. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então não se preocupe com o seu futuro. Não se preocupe. Porque Deus, ele muda cativeiro. E fica muito melhor do que antes. A Bíblia diz o que? Não morrerei, antes viverei para contar as obras do Senhor. Para isto Jó viveu. Ele tinha tudo para morrer, mas não morreu, porque ele tinha que contar as obras do Senhor. Assim é você. Tome posse dessa palavra. Receba no seu coração, porque eu sei que não foi casualidade você assistir essa mensagem. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida, é plano de Deus, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus fala, tudo que Deus vai fazer, Deus avisa antes, sempre. Portanto, dê glórias a Deus. Exalte o nome do Senhor. E se porventura você em algum momento falou, pensou algo, assim, contra Deus, assim, que Deus, assim, algumas coisas que você falou que não foram boas em relação a Deus, por conta do problema, por conta da aflição, peça perdão a Ele. Peça perdão. Louvado seja Deus, porque Ele sabe o seu coração, que você pensou, falou no momento de desespero, no momento de angústia, mas Ele sabe que você é um vaso precioso dele, para o louvor da sua santa glória. Esta é a mensagem que Deus tem para o seu coração. Que ela fique muito bem guardada dentro de você, para você não duvidar, jamais, que Deus fará a mudança de cativeiro. E pela vergonha, Ele está dizendo aqui, é dupla honra para louvor da sua glória. Em nome de Jesus.
Até o próximo Vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.